nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, com relação à vida interior, ainda existe um outro grande problema que seria, como posso dizer, reduzir a vida interior a um determinado conjunto de práticas. De certa forma, confundir a vida interior com a vida de oração. Vejam bem, claro que a vida de oração ela parte de uma profunda vida interior. Mas o que eu quero dizer é reduzir as práticas de oração como se isso fosse uma vida interior. Então, tenho uma vida profunda interior se faço checklist de rezar o texto, de fazer a Alexia Divina, de adoração semanal e etc. Claro que isso aqui existe uma tensão. No primeiro momento, é impossível ter vida interior sem ter as práticas corretas de oração, sem ter uma vida ordenada, uma vida organizada também com relação à vida de oração. Mas a vida interior não se resume, não se reduz a isso. Por que é importante tocar nesse assunto? Para não corrermos o risco de criar um determinado tipo de vida, de espiritualidade, de estilo de vida oracional legalista. Então, se não cumpro minhas práticas, sou menor, e especialmente isso conta para as outras pessoas, né? Olha, fulano é menos santo, porque ele não reza o texto todos os dias. Beltrano não faz adoração semanal, vejam. Isso é muito complicado, muito complexo mesmo, né? Existe uma expressão do Frei Anselm Grün que ela não é de toda certa, né? O termo que ele usa é espiritualidade a partir de baixo ou espiritualidade a partir de si mesmo. Digo, não é toda certa pelos princípios, não é isso que eu estou dizendo. Quero dizer que ela não é toda certa porque toda espiritualidade ela provém do alto e toda espiritualidade provém de Deus e não é a partir de si mesmo. Então, esse termo, que talvez não seja o mais apropriado, não é? Na minha visão, mas ele traz consigo um determinado tipo de sabedoria. Anselm Grün usa a partir de diversos textos bíblicos mostrando que muitos passos da intimidade com Deus foram sendo dados a partir da fragilidade humana. E ele remonta, por exemplo, ao exemplo de Moisés. Moisés que, antes de ter aquela grande experiência com a sarça ardente, tinha matado um homem e fugido. Então, como um pecador fugitivo, ele apacenta um rebanho, procurando mudar de vida, ou até mesmo esconder a vida antiga. A gente sabe que nem sempre isso é tão positivo, mas é exatamente ali que Deus o chama, naquela sua situação. Ou ainda como Davi, que depois de conquistar os reinos de Israel e de Judá, depois de estar estabilizado em sua casa, vivendo a promessa de Deus, ele vai lá e adultera com Bersabé, mulher de Urias. Vejam, meus irmãos, é precisamente ali que o profeta Natan intervém, chama-o à conversão e Davi compõe o mais belo salmo que existe na palavra de Deus, Salmo 50, 51. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Então, essa espiritualidade a partir de si mesmo, a espiritualidade a partir de baixo, é precisamente o contrário dessa concepção legalista de achar que a espiritualidade nos dá uma capacidade de superioridade em relação aos outros. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila chega a falar, por exemplo, que conhecer-se sem conhecer a Deus era o desespero. Porque a gente sabe a profundidade do nosso pecado e quanto somos inclinados ao erro e à distração. Porém, conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo é a presunção. Porque conheceremos as graças e os benefícios que Deus nos dá sem termos o conhecimento interior das nossas próprias misérias e dificuldades. Então, uma grande dificuldade na vida interior, e isso eu falo tanto para quem está começando quanto para quem tem já uma grande vida de espiritualidade, é precisamente lidar com as próprias faltas, com as próprias limitações, com os próprios pecados. Quantas vezes confundimos, em primeiro lugar, a vida de espiritualidade com a superação das limitações humanas, que lá no fundo isso é uma grande arrogância. Que gostaríamos, por exemplo, e nos sentimos culpados porque nos sentimos cansados, porque nos estressamos eventualmente, achando que se eu tivesse um grande amor, se eu tivesse uma grande espiritualidade, eu não me sentiria cansado, eu não me sentiria estressado. Às vezes, infelizmente, precisamos de auxílio terapêutico, psicológico, medicinal, às vezes, ou até mesmo temos uma deficiência que é limitante para nós, uma deficiência no falar, no agir, na ordem financeira, e acaba que
gostaríamos de não ter isso, né? E confundimos a nossa limitação humana, que não é pecado, nem a limitação de espaço, a limitação de energia, não é pecado propriamente dito, não é? Confundimos tudo isso com falta de espiritualidade. Quando, na verdade, já imaginou quanta humildade não seria um homem, uma mulher que, por exemplo, goza de dificuldade, goza não, é o contrário, né? Sofre, sofre de dificuldade psicológica e poderia ali, então, com muita humildade, reconhecer que não é perfeito e saber carregar aquela cruz com Cristo e não ficar se reclamando ou querendo fugir da terapia psicológica. Ou como aquele homem que, infelizmente, sofre de dificuldade financeira, mas e que, portanto, não consegue ter a mesma quantidade de ação, estar nos mesmos lugares, até mesmo para servir que outras pessoas. E aí se sente rebaixado, porque gostaria de estar em determinado cargo, em determinado serviço. Não. A humildade de reconhecer a própria condição, muitas vezes, é muito mais meritória. A espiritualidade a partir de si mesmo, então, é esse caminho de humildade, né? Esse caminho da pequenez. Não da mediocridade, mas que consegue ver em cada pequena circunstância de vida uma oferta da própria vida a Deus, um momento de intimidade com o Senhor. Não nos permitamos, meus irmãos, minhas irmãs, que a nossa vida de espiritualidade, a nossa intimidade com Deus leve a algum tipo de arrogância ou de soberba, porque esse seria o maior de todos os males. Afinal, foi pela arrogância e soberba que Satanás foi expulso do céu. E nós também, ainda que estejamos caminhando para o céu, se seguirmos esse caminho de arrogância e de soberba, sem dúvida alguma, não gozaremos da felicidade eterna, não teremos as vestes novas, que é dada por Cristo em sua infinita humildade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.